O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, aquela profissão de fé fez de Pedro, que porém fala com os discípulos e pelos discípulos, pedra fundamental da comunidade de Jesus na igreja do cristianismo primitivo. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Nossa vida tem um sentido, senão ainda estamos tateando em nossas trevas. Abraçar a fé de Pedro e Paulo é fazer ecoar hoje o que eles professaram e proclamaram no início do cristianismo, coroando a sua missão com a sua própria vida. Depois de manifestar a ignorância dos fariseus e dos saduceus, que pedem um sinal no céu para colocar Jesus à prova, e de alertar os discípulos para não seguir o ensinamento destes dois grupos judaicos, Jesus vai revelar sua identidade para os seus. Mas o que está em jogo não é a sua identidade, mas a identidade deles. Ele quer ser reconhecido. Esse é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta dos discípulos não vai constituir Jesus, mas vai ou não constituir o evangelho dos discípulos, o verdadeiro evangelho, Jesus. Quem diz ser o Filho do Homem? O leitor do Evangelho de Mateus já viu esse termo nas palavras do próprio Jesus, de maneira misteriosa, mas liga à sua missão, e de maneira aberta, designando a si mesmo. Os seus discípulos, que estão próximos, sabem que Jesus é o Filho do Homem, mas aqueles que estão fora, os homens, não conhecem a identidade de Jesus, João Batista, Elias e Jeremias. Há algumas tradições religiosas populares que estão em jogo nessa resposta do povo. O inescrupuloso Herodes Antipas, diante da fama de Jesus, havia dito aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Quanto a Elias, havia uma profecia judaica que falava de sua chegada antes da chegada do dia do Senhor, quando seria manifestada toda a justiça divina diante dos pecadores. Também com relação a Jeremias, havia uma grande tradição popular falando do seu retorno. E vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro Jesus pergunta aos discípulos a opinião que o povo em geral tem sobre ele. Não são seus seguidores e não estão próximos. Então a pergunta é dirigida aos discípulos agora, sugerindo que a resposta de seu grupo mais íntimo não pode ser a mesma resposta dos homens. Sua resposta deve nascer da experiência pessoal com Jesus, fruto do caminho que faziam com o Mestre. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a única vez no texto de Mateus que Jesus chama Simão por seu nome composto, Simão Pedro. Com isso, parece que Mateus quer acentuar o papel deste discípulo no grupo
dos 12. Mais que isso, a resposta cheia de sentido que reconhecem Jesus o Messias já havia aparecido na boca dos discípulos pouco antes desta passagem. Na ocasião em que Jesus caminha sobre as águas, os que estavam no barco e se prostravam diziam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas, nesse evangelho, Pedro tem um papel importante. Ele mostra que o verdadeiro discípulo íntimo de Jesus é capaz de reconhecer em sua intimidade, manifestando sua capacidade de compreender a missão de Jesus, também escutar do Mestre algo sobre sua própria missão. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. O ministério público de Jesus está no momento decisivo. Pedro e os demais discípulos reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. A partir daqui, eles poderão ser iniciados naquele conhecimento de Jesus que só quem ama pode receber. De fato, só amamos o que conhecemos e só conhecemos o que amamos. Porém, ainda falta um caminho grande para que os 12 compreendam a profundidade do título que Pedro confere a Jesus, o qual, mesmo depois da ressurreição, alguns parecem não ter entendido. De qualquer forma, reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus é o centro da fé. O papel de Pedro, por outro lado, é o de pedra, sobre a qual se levanta a comunidade dos discípulos de Jesus. Essa pedrinha é a primeira pedra. Nesta festa de São Pedro e São Paulo, somos convidados a entrar na intimidade de Jesus. Pedro é modelo de discípulo e nos leva ao centro da nossa fé. Reconhecer Jesus como o Cristo, também lembramos do importante papel que Pedro teve na comunidade primitiva. A igreja precisou de alguns séculos para ligar estavelmente esta palavra de Jesus a Pedro com a figura do bispo de Roma. Qualquer bom texto na história da eclesiologia ou dos mistérios mostra isso com objetividade e equilíbrio. Historicamente, o primado de Pedro, chamado a ser serviço de unidade na fé e na caridade, foi ocasião de muitas separações, no Oriente e no Ocidente. É difícil discernir em que medida isso se deva às modalidades inadequadas de servir, ou à inviabilidade do escândalo da própria verdade que, por sua própria natureza, é sinal de contradição. Importante mesmo é aprender hoje, nesta grande solenidade, aprender de Pedro, da sua coragem, da sua fé, do seu testemunho. Aprender de Paulo, da sua paixão por Jesus e pela sua paixão pela missão. Na igreja, há lugar para todos, em qualquer nível do caminho em que se encontram, desde que tenham a humildade e o desejo de seguir Jesus. Não existe um modo único de seguir Jesus. Não existe um modo único de ser cristão. E ninguém pode impor o próprio, como se fosse o único. Existem tantas estradas que levam ao Senhor e empurram para os irmãos. Estradas que às vezes são complicadas, sofridas, passam por erros e pecados, generosidade, traições, brigas e arrependimentos, mas que no fim, se percorridas na humildade, levam ao encontro com Jesus. Nas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, o Espírito Santo já manifestou aquela fantasia e aquela variedade de marca toda a comunidade de Jesus para sempre. Que nós tenhamos a sabedoria desses grandes discípulos, desses grandes apóstolos, para também conduzir com sabedoria nossas comunidades à nossa missão. Pedro e Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.